Desastres nucleares costumam ter endereços conhecidos: usinas gigantescas, reatores, sirenes e explosões. Nós pensamos em Chernobyl, pensamos em Fukushima. Nós não pensamos em uma rua ensolarada no centro do Brasil. Não pensamos em um ferro velho. Mas o maior acidente radiológico urbano da história não começou com uma falha de reator. Começou com uma disputa judicial e uma máquina esquecida, deixada nas ruínas de uma clínica. O ano é 1985. O Instituto Goiano de Radioterapia, o IGR, está transferindo suas operações para sua nova sede em outro ponto da cidade. Eles empacotam arquivos, mesas e a maioria dos equipamentos médicos. A intenção era levar tudo, incluindo a peça mais valiosa, uma unidade de teleterapia Cesapam F3000, usada para tratamento de câncer. Mas o terreno da antiga clínica não pertencia aos médicos, e sim à Sociedade de São Vicente de Paulo. Houve um rompimento contratual e uma disputa feroz pela posse do imóvel acabou nos tribunais. O rompimento deveu-se ao desgaste da parceria entre o IGR e a Santa Casa. Quando os médicos decidiram mudar para uma sede própria, a entidade proprietária alegou que ainda existiam dívidas pendentes. Para assegurar o pagamento de dívidas, um oficial de justiça emitiu uma ordem impedindo a retirada de bens estruturais do local. A máquina de radioterapia, pesando toneladas e chumbada à estrutura, tornou-se refém dessa ordem judicial. Os médicos foram para a nova sede e a Sociedade de São Vicente de Paulo não assumiu a segurança do prédio. A máquina ficou sozinha, guardada apenas por paredes que logo começaram a cair. A unidade de teleterapia Cesapam F3000 de fabricação italiana é um dispositivo massivo para tratamento de câncer. No interior de sua blindagem de chumbo e aço, existe uma fonte selada, uma pequena cápsula contendo césio-137 altamente radioativo. Dentro daquele cabeçote de chumbo havia uma cápsula de aço e irídio. E dentro dessa cápsula havia 19 gramas de césio-137 para tratamento de câncer. A radioterapia funciona bombardeando tumores com radiação de alta energia para destruir células cancerígenas. Para fazer isso, os médicos usavam isótopos radioativos que emitem raios gama naturalmente e de forma constante. O césio-137 era o combustível perfeito para isso. Ele não existe na natureza, é uma criação humana, um subproduto da fissão nuclear. Ele nasce dentro do núcleo de reatores nucleares ou durante a detonação de armas atômicas. Quando átomos de urânio ou plutônio são partidos ao meio, é literalmente lixo atômico de alta atividade. Em sua forma mais comum, é usado em equipamentos médicos e industriais. Ele se parece com sal de cozinha, é um pó branco, cristalino e fino. E assim como o sal, ele é altamente solúvel em água. Se jogado em um rio, se dissolve invisivelmente. Se tocar a pele suada, é absorvido pelos poros. Se inalado como poeira, entra na corrente sanguínea. Quando o pó toca a pele, elas agem como um maçarico microscópico, causando queimaduras profundas que não cicatrizam e necrosam a carne. Também emitem radiação, liberando raios gama de alta energia. Esses raios atravessam paredes, concreto e corpos humanos como se fossem papel. Eles quebram a estrutura do DNA dentro das células e destroem a medula óssea, paralisando o sistema imunológico e a produção de sangue. O aspecto mais aterrorizante do césio-137 é como o corpo humano reage a ele. Para o nosso organismo, o césio é quimicamente idêntico ao potássio, um nutriente vital. Quando ingerido ou inalado, o corpo não tenta expulsá-lo, pelo contrário, o absorve avidamente, acreditando ser alimento. Uma vez dentro, o corpo se torna uma fonte radioativa ambulante, irradiando a si mesmo de dentro para fora e irradiando qualquer pessoa que chegue perto. Em ambientes escuros e com alta umidade, grandes concentrações de césio-137 podem emitir uma luz azulada e hipnótica. É o efeito Cherenkov. A radiação emitida é tão intensa e veloz que quebra a barreira da velocidade da luz. Ver esse brilho a olho nu geralmente significa que você já recebeu uma dose letal de radiação. O césio-137 tem uma meia-vida de cerca de 30 anos. Assim, um local contaminado pode levar 60 anos para a descontaminação. Para que se torne seguro, são necessários séculos. Por 2 anos, a máquina ficou ali. O prédio virou ruína, o teto desabou em alguns pontos, e o guarda que deveria vigiar o local foi eventualmente removido. Assim como você não pode ter uma arma ou um carro sem registro, você não pode comprar césio sem autorização federal. O Instituto Goiano de Radioterapia
Operava legalmente há anos. A máquina Cesapan F3000 constava nos arquivos da Comissão Nacional de Energia Nuclear, no Rio de Janeiro, como uma fonte ativa. Para o governo, aquilo era um ponto vermelho no mapa que precisava ser monitorado. Um dos sócios da IGR, Carlos Bezerril, enviou ofícios para a CENEM informando a situação. A carta basicamente dizia: a justiça não nos deixa tirar a máquina e o prédio está caindo aos pedaços. Nós não podemos garantir a segurança. A responsabilidade agora é de vocês. O alerta foi recebido, mas não trataram o problema como uma urgência. Não enviaram técnicos para lacrar o prédio, não enviaram a Polícia Federal para garantir a guarda do material, confiando que a disputa judicial se resolveria em breve. Enquanto a CENEM analisava papéis em escritórios no Rio de Janeiro, em Goiânia, a parede do prédio estava sendo derrubada e catadores entravam livremente. O local tornou-se abrigo para moradores de rua. Em setembro de 87, o Cesapan F3000 já não parecia um equipamento médico sofisticado. Para o olho destreinado, era uma pilha valiosa de aço inoxidável e chumbo. Em 13 de setembro de 87, Goiânia estava no silêncio de um domingo. Almoços em família, rádios ligados, crianças brincavam na rua. Roberto dos Santos Alves e Wagner Mota Pereira eram catadores de sucata. Como tantos outros, percorriam o centro da cidade vasculhando ruínas, depósitos abandonados e entulhos em busca de metal para vender. Naquele dia, eles aproveitaram a ausência total de vigilância para entrar no que restava do antigo Instituto Goiano de Radioterapia. O prédio estava parcialmente demolido, sem cercas e sem qualquer sinal de que ali ainda existia algo radioativo. Logo, a unidade de teleterapia chamou a atenção dos dois homens. Para Roberto e Wagner, aquilo era centenas de quilos de chumbo e aço inoxidável. Exatamente o tipo de sucata que garantia algum dinheiro no fim do dia. Usando ferramentas manuais rudimentares, eles iniciaram um trabalho físico exaustivo para desmontar o equipamento. O foco rapidamente se voltou para o cabeçote rotativo, a parte mais pesada e blindada da máquina, responsável por proteger o coração do sistema. Após horas de esforço, eles removeram o conjunto e, com um carrinho de mão, transportaram o artefato letal pelas ruas de Goiânia, por cerca de 600 metros até a casa de Roberto. Foi no quintal da residência, sob a sombra de mangueiras e longe de qualquer suspeita, que a tragédia cruzou o ponto de não retorno. Determinados a separar o chumbo do aço, os dois passaram a golpear a peça com marretas e talhadeiras. Cada impacto violento comprometia camadas de proteção projetadas para jamais serem abertas fora de um ambiente controlado. Em algum momento desse processo, a janela de irídio responsável por filtrar e direcionar a radiação durante o uso médico foi danificada. Ainda que o pó radioativo não estivesse visível, a blindagem havia sido rompida. A partir daquele instante, o Césio-137 começou a irradiar livremente, lançando feixes invisíveis de radiação gama de alta energia diretamente sobre os corpos dos dois homens. Eles não sentiram nada naquele momento, mas na mesma noite os sintomas apareceram. Roberto e Wagner passaram a apresentar náuseas intensas, tonturas persistentes e vômitos incontroláveis. Os sintomas iniciais clássicos da síndrome aguda da radiação. Mas a radiação não deixa marcas evidentes. Não tem cheiro, não tem gosto, não queima de imediato. Exaustos pelo esforço físico e pelo calor, os dois chegaram à conclusão de que aquilo poderia ser intoxicação alimentar. Acreditando terem comido algo estragado, eles ignoraram os sinais de alerta mais graves que um organismo humano pode emitir. Não buscaram ajuda médica e não interromperam o trabalho. Pelo contrário, voltaram a manusear a máquina nos dias seguintes, expondo-se repetidamente a doses cada vez mais altas de radiação. Sem saber, naquele quintal, eles haviam aberto a porta para o maior desastre radiológico urbano da história do Brasil. E já estavam profundamente condenados antes que qualquer autoridade soubesse que algo estava errado. Em 18 de setembro, 5 dias após a violação inicial, a peça desmontada foi vendida como sucata. Roberto e Wagner entregaram o que restava do equipamento ao ferro velho de Devair Alves Ferreira, na rua 26A. Foi uma transação comercial que selou o destino de centenas de pessoas. Dentro da oficina mecânica, longe da luz do sol, Devair terminou de romper a cápsula de proteção e encontrou 19,26 gramas de um pó branco granulado, semelhante ao sal de cozinha. Naquele momento, o cloreto de césio entrou em contato direto com a atmosfera pela primeira vez. O que aconteceu a seguir transformou um acidente industrial em uma lenda de horror.
Ao cair da noite, o pó revelou sua natureza física extraordinária. No escuro da garagem, o material emitia uma luminescência azulada profunda e hipnótica. Era o efeito Cherenkov, visível a olho nu. A radiação ionizando as moléculas de umidade do ar com tamanha violência que gerava luz. Devair, fascinado pelo fenômeno, acreditou estar diante de algo sobrenatural ou precioso. Talvez uma pedra preciosa desconhecida. Em vez de se afastar, ele levou a fonte para dentro de sua sala de jantar. O brilho mortal tornou-se uma atração turística na vizinhança. Durante 3 dias, parentes, vizinhos e amigos visitaram a casa para admirar a pedra que brilhava. Fragmentos do tamanho de grãos de arroz foram distribuídos como presentes. Pessoas passaram o pó na pele, como se fosse purpurina de carnaval, encantadas com a ideia de brilharem no escuro. E dentro tinha um pó azul iluminado. E aí eles fizeram tudo com esse pó azul. Fizeram o colar da mulher, desenharam no pescoço, desenharam uma cidade para a filha. Leide das Neves Ferreira, sobrinha de Devair, de apenas 6 anos, fascinada pelo brilho, brincou com o pó no chão da sala. Pouco depois, sentou-se para comer um ovo cozido. Como o cloreto de césio é um sal altamente solúvel e aderente, as partículas em suas mãos foram transferidas para o alimento. Ao ingerir o ovo, Leide engoliu radiação. O material radioativo entrou em seu sistema digestivo e foi absorvido por sua corrente sanguínea, transformando a criança em uma fonte radioativa viva, com uma dose interna que tornava sua aproximação letal até para as enfermeiras que tentariam salvá-la dias depois. Enquanto a contaminação se espalhava silenciosamente pelos bairros, os hospitais locais tratavam uma epidemia fantasma. Dezenas de pessoas chegavam com diarreia, vômitos e lesões na pele, sendo diagnosticadas erroneamente com doenças tropicais ou alergias. Foi preciso a intuição de uma mulher para impedir que a capital Goiânia se tornasse inabitável. Em 28 de setembro, Maria Gabriela Ferreira, esposa do mecânico Devair, percebeu o padrão que os médicos não perceberam. Todos que adoeceram tiveram contato com a peça brilhante. Ela recolheu o cabeçote da máquina em um saco plástico, que a essa altura já emitia uma dose mortal de radiação, e pegou um ônibus de linha em direção à vigilância sanitária estadual. Durante a viagem de 20 minutos, ela carregou a fonte do desastre no colo, expondo passageiros e contaminando o transporte público. Ao chegar na vigilância sanitária, a recepção foi cética. O saco foi deixado sobre uma cadeira no pátio, tratado como um objeto estranho. Ninguém sabia o que era, mas sentiam que havia algo errado. Alguns relataram cheiro de queimado ou calor vindo do objeto. Eles decidiram não mexer. Com a polêmica se espalhando, logo alguém apareceu. Walter Mendes Ferreira era físico e trabalhava para o governo estadual na época. Algumas fontes citam vínculo com a Secretaria de Saúde ou escritório local ligado à área. Ele chegou com um detector de radiação. Antes mesmo de entrar no prédio, o ponteiro saturou a escala máxima a metros de distância, indicando níveis de energia incompatíveis com a vida. Walter pensou que o aparelho estava quebrado. Ele desligou, trocou a escala, ligou de novo. O aparelho gritou novamente. Naquele momento, ele percebeu que não era defeito. Ele estava diante de uma fonte de radiação imensa. Em seguida, o corpo de bombeiros chegou para remover o objeto suspeito. Eles estavam se preparando para levar a fonte radioativa para lançá-la no rio Meia Ponte, acreditando ser a maneira mais segura de resfriar ou isolar o material. Walter Mendes, percebendo a catástrofe que estava prestes a acontecer, gritou para impedi-los. Se aquela cápsula de cloreto de césio solúvel tivesse atingido o principal rio da cidade, a água potável de toda a região metropolitana teria sido irreversivelmente envenenada, transformando uma crise localizada em um colapso social total. A manhã de 29 de setembro transformou Goiânia em um cenário de guerra radiológica. Com a confirmação do desastre, as autoridades isolaram áreas inteiras e requisitaram o Estádio Olímpico Pedro Ludovico para servir como centro de triagem em massa. O local, palco de esportes, tornou-se um campo de refugiados nucleares. Nas semanas seguintes, cerca de 112 mil pessoas formaram filas quilométricas para serem monitoradas. Homens em trajes de proteção branca passavam detectores de radiação sobre a multidão aterrorizada. O som do aparelho ditava o destino de cada um. O silêncio significava liberdade, o estalo significava isolamento imediato. Aqueles que o dispositivo acusava eram separados de suas famílias, tinham suas roupas confiscadas e eram submetidos a banhos químicos de descontaminação com sabão.
vinagre e pedra pómez, esfregados até a pele sangrar para remover as partículas radioativas. Os casos mais críticos, aqueles que já apresentavam a falência da medula óssea, foram transferidos para o Hospital Naval Marcílio Dias, no Rio de Janeiro, em isolamento total. Foi lá que a medicina travou uma batalha impossível contra a física. Os pacientes receberam doses massivas de azul da Prússia, um pigmento industrial que atua quimicamente no intestino, capturando o césio e impedindo que ele fosse reabsorvido pelo sangue. O medicamento salvou muitas vidas, mas para os primeiros expostos, a dose absorvida já era irreversível. Em outubro, a contagem de corpos começou. Maria Gabriela Ferreira, a mulher que salvou a cidade ao denunciar a fonte, morreu em 23 de outubro, vítima de hemorragia interna generalizada. No mesmo dia, faleceu Leide das Neves, a menina de 6 anos que havia ingerido o pó. O corpo da criança estava tão radioativo que se tornou uma fonte biológica de perigo, exigindo um caixão especial forrado com chumbo, pesando 700 quilos. O enterro de Leide das Neves revelou a face mais sombria do desastre: o pânico moral. Quando o cortejo fúnebre chegou ao cemitério Parque, não encontrou compaixão, mas uma multidão furiosa armada com pedras e tijolos. Moradores da região, alimentados pela desinformação e pelo medo de que o corpo da menina contaminasse o solo do cemitério, tentaram impedir o sepultamento à força. Foi necessário um cordão de isolamento da polícia militar e gás lacrimogênio para garantir que uma criança de 6 anos, vítima da negligência estatal, pudesse ser enterrada sob uma laje de concreto, enquanto pedras atingiam o carro funerário. Embora Roberto e Wagner tenham sobrevivido à exposição de 87, fato que a medicina considerou um milagre biológico, a sobrevivência provou ser apenas uma sentença prolongada. Ambos morreram menos de uma década depois, consumidos pelas sequelas físicas e pelo tormento psicológico. Roberto dos Santos Alves, o homem que primeiro violou a cápsula, pagou o preço com a própria carne. A radiação beta atingiu seu corpo como um ácido invisível. O tecido de seu braço direito necrosou, transformando o membro em uma massa irreconhecível de bolhas e carne morta que precisou ser amputada para evitar a sepse. Ele viveu o resto de seus dias mutilado e com a saúde em frangalhos, falecendo em janeiro de 96, vítima de enfisema e complicações agravadas pelo tabagismo. Para Wagner Mota Pereira, a destruição foi mental. O peso de ter ajudado a transportar a morte pelas ruas de sua cidade esmagou sua psique. Mergulhado em depressão profunda e atormentado por dores crônicas, ele buscou refúgio no álcool. O trauma o consumiu antes mesmo da radiação. Ele morreu em 95, aos 30 e poucos anos, vitimado pela cirrose hepática e pela depressão. Outras vítimas apresentavam lesões circulares nas coxas, a marca exata de onde guardaram os fragmentos brilhantes nos bolsos, e mãos em carne viva. Essas feridas, conhecidas como radiodermite, se comportavam como um fogo que nunca se apaga, recusando-se a cicatrizar e deixando queloides perpétuos naqueles que tiveram a sorte ou o azar de sobreviver. Além da dor física, os sobreviventes enfrentaram uma segunda condenação: o isolamento. O medo do invisível gerou um efeito lepra moderno. Vítimas foram demitidas sumariamente. Crianças radioacidentadas tiveram matrículas recusadas em escolas e produtos agrícolas de Goiás sofreram boicote nacional. O pânico era tão irracional que até pilotos de linhas aéreas chegaram a se recusar a pousar em Goiânia, isolando a cidade e seus habitantes. O estado ficou marcado e quem carregava a carteirinha de vítima da Senem carregava também um alvo nas costas. Após os funerais, começou a cirurgia urbana. A Operação Césio foi uma demolição sistemática. As autoridades identificaram 7 focos principais de alta radiação, incluindo o ferro velho de Devair. E as residências dos contaminados, nada poderia ser salvo. Casas inteiras foram derrubadas por máquinas pesadas. O solo desses terrenos foi decapado em camadas profundas até que os detectores parassem de apitar. Tudo o que estava dentro, móveis, roupas, álbuns de fotografia, brinquedos, carros e até animais de estimação, foi tratado como rejeito radioativo. A história de vida daquelas famílias foi triturada e colocada em tambores amarelos e caixas de metal. O resultado dessa operação foi um volume colossal de lixo atômico, cerca de 6.000 toneladas, totalizando 3.500 metros de material contaminado. Após intensas negociações políticas e protestos populares, decidiu-se pela construção de um depósito definitivo na cidade vizinha Abadia de Goiás, a 20 quilômetros da capital.
Lá, a Comissão Nacional de Energia Nuclear construiu 2 imensos depósitos subterrâneos, projetados com engenharia de barreiras múltiplas. O lixo de baixa e média atividade foi selado em contêineres de aço e concreto, que por sua vez foram colocados dentro de células de concreto armado, cobertas por camadas de argila compactada, geomembranas impermeáveis e grama. Este local, hoje transformado em um parque ecológico e centro de ciências, é na verdade um túmulo projetado para durar séculos. O Césio-137 levará cerca de 300 anos para decair a níveis inofensivos. Até lá, o depósito de Abadia de Goiás permanecerá como um monumento silencioso, guardando os restos da tragédia sob vigilância constante, garantindo que o erro de 87 nunca vaze de volta para o meio ambiente. Hoje, quase 40 anos após a ruptura da cápsula, o acidente de Goiânia permanece uma cicatriz aberta, dividida entre o triunfo da ciência e o fracasso da moralidade. Sob a ótica técnica, o Brasil realizou um feito impressionante. A descontaminação da cidade foi eficaz. O rio Meia Ponte foi salvo e o repositório de Abadia de Goiás tornou-se uma referência mundial de segurança. As normas globais de radioproteção foram reescritas, baseadas nos erros cometidos ali. Hoje, nenhuma fonte radioativa no mundo pode ser legalmente abandonada sem que um sistema de rastreamento soe um alerta. Entretanto, sob a ótica humana, o desastre nunca terminou. Ele apenas mudou de forma. O Césio-137, com uma meia-vida de 30 anos, já perdeu mais da metade de sua potência física dentro dos contêineres de concreto. As vítimas reais continuam adoecendo e morrendo, muitas vezes esquecidas. As colinas artificiais de grama e concreto em Abadia ainda guardam 6.000 toneladas de memórias trituradas, que permanecerão lá por mais de 3 séculos. Se você chegou até aqui, obrigado por me assistir. Espero te ver nos próximos vídeos.